Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira jornada filosófica. A intenção é fazer desta jornada o maior evento gratuito e online de toda a internet. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não notificou, marcou para receber todas as notificações, faça isso para que você consiga receber todas as atualizações através do YouTube, tá? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, também entre lá, onde é o nosso canal oficial de toda a atualização. E caso você queira um relacionamento, né, um envolvimento maior, uma troca mais pessoal, todos os dias no Instagram eu abro uma caixinha para filosofarmos, para discutirmos aí a visão de mundo, tirar dúvidas de estudo e compreender mais a realidade das coisas, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja aqui no nossa primeira jornada. O primeiro tema, obviamente, é uma introdução à filosofia. Vamos tirar as principais dúvidas que ouvimos a todo momento quando falamos que estudo filosofia. O que vem à mente das pessoas é algo realmente que às vezes nos assusta, né? Existe uma visão de que o filósofo ele é alguém que vive no mundo das luas, é alguém que é um drogado, né? É alguém que não tem tato com a realidade, quando é justamente o contrário, né? Todas essas coisas que eu disse é totalmente o avesso disso. Redescobrir o que é a filosofia, resgatar o verdadeiro sentido da boa filosofia, é um dos objetivos desta jornada. Meu nome é Davi Luzetti e eu sou professor de filosofia no estado de São Paulo. Já dei aulas em escolas técnicas, particulares, públicas, e tenho também o meu curso online. E já dei aulas para diversas camadas sociais, desde o mais pobre até os mais privilegiados, de todas as idades, seja de ensino médio até o EJA, tenho vários alunos mais velhos que eu. E baseado nessa experiência que eu venho trazer a filosofia, tentar fazer com que a linguagem seja mais acessível sem esvaziar a grandeza, estimulando vocês a elevarem o nível do entendimento, da compreensão e do uso da linguagem de vocês, mas fazendo esse resgate, puxando vocês para cima, elevando, fazendo esse sursum, né? Esse erguei-vos, tá bom? Então vamos lá, vamos introduzir a filosofia. Talvez seja a sua primeira aula de filosofia, talvez você não saiba nada e talvez você já venha de algum tipo de estudo. Não tem problema, esta aula ela é para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, introdução à filosofia, vamos entender o que é essa tal filosofia. Filosofia. Vamos entender primeiro etimologicamente. Então, o que é isso? O que é esse palavrão já? O cara acabou de falar que vai falar mais tranquilo e já vem com etimologicamente. Bom, etimologicamente é o significado da palavra. Mas presta atenção aqui. Nós podemos conhecer todas as coisas de duas maneiras, basicamente. De uma maneira nominal ou de uma maneira real. Então, por exemplo, de conta que agora você me conhece, e alguém pergunta para você, mas quem é aquele professor lá? Você, é o professor Davi Luzetti. A pessoa perguntou quem sou eu, e você respondeu com o meu nome. Mas o meu nome não é quem eu sou. Faz sentido? Então, quando as pessoas perguntam assim, quem é você? E as pessoas dizem, é a Júlia, é
o Mateus, é o Rafael, o Gabriel. Porque é a maneira mais simples, mais rápida, mais próxima de nós de dizermos algo sobre alguma coisa. Porque falar das coisas realmente exige mais, muito mais, né, da nossa racionalidade. E muitos, inclusive, se for se deparar com a pergunta, né, se eu for me deparar assim, poxa, quem sou eu? Veremos que eu vou entrar num exercício que é muito profundo, que muitos sentem falta, muitos têm dificuldade de saber, inclusive, quem são. São as famosas crises de identidade, crises existenciais, não saber para onde vai, não saber o que está fazendo na face da Terra. Muitas pessoas passam por isso. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que existe uma maneira simples de você entender as coisas, que é pelo nome. E outra coisa é você entender realmente. O nome deve sempre estar adequado e deve sempre fazer sinalização para o que a coisa é na realidade. Por que eu digo isso? Porque existe uma tendência moderna, contemporânea, que acha, que pensa que mudando o nome das coisas você muda a realidade. Não tem nada a ver com isso. Não é o caso da gente ficar aqui discutindo já essas questões modernas. Mas já te digo de pronto. Não é mudando o nome que você muda a realidade das coisas. Mas o nome que se dá às coisas deve estar sempre ligada, sempre fazendo indicação para o que a coisa é de fato. Bom, esse é o caso da antiguidade. Seja na questão grega, que é o que a gente vai focar, seja numa questão judaica, israelita, por exemplo, que é uma tradição um pouco mais próxima das pessoas por causa da religião cristã do Antigo Testamento, aquela coisa do nome. O nome indicava a missão da pessoa na face da terra. Tinha vários rituais para se escolher o nome de uma pessoa, porque não era só um nome, era a missão. Isso também acontecia muito na Grécia Antiga. Tá? Então, filosofia é a união de duas palavras. Philos, Sofia. Sofia, que inclusive foi um nome, acredito que em 2012, 13, 14, 15, nasceram-se muitas Sofias. Hoje foi substituída pelas Valentinas, né? Mas Sofia também ganhou várias homenagens. Várias crianças receberam o nome de Sofia. O que significa então Sofia? Sofia significa sabedoria. Sabedoria. Aí você fala assim, então o que é a sabedoria? Também não é uma coisa simples assim. Porque as pessoas confundem sabedoria com diploma. As pessoas confundem a sabedoria com um mero conhecimento teórico. Ou ainda com informação. Hoje nós vivemos na era da informação. Você pode dar um Google em qualquer assunto, você vai encontrar basicamente sobre tudo, mas nada profundamente, nada selecionado, nada tão apurado verdadeiramente. Então nós somos informados a todo momento. Se você trabalha nessas informações, você transforma isso em conhecimento. Porém, o conhecimento ele é sempre teórico. Né? O conhecimento ele é de alguma maneira, ele tem na sua natureza algo, no seu DNA, algo de teórico. Porém, a sabedoria, ela tem um peso muito maior, que é a vida, que é a experiência. Então você vê pessoas que não têm o diploma do ensino médio sendo mais sábias do que um doutor. E quanto falta para nossa geração a sabedoria? Não diplomas. Como que falta sabedoria aos diplomados? Como que falta sabedoria para vivermos bem no nosso dia a dia? Seja na nossa profissão, para quem é casado, no matrimônio, para quem estuda na escola, universidade.
no seu grupo. A sabedoria, ela é prática. Ou seja, aqui já temos que desmanchar aquela visão de que a filosofia ela vai ser um mundo paralelo que você vai criar, intelectual, onde você fica com seus pensamentos, achando que isso não vai impactar a sua vida. Aliás, essa é a pior imagem que se tem da filosofia hoje. Como se as ideias não tivessem consequências. Como se eu posso pensar qualquer absurdo e isso não fosse a impactar na minha vida. Pelo contrário. Quanto mais você pensar coisas estranhas, mais a sua vida vai se tornar isso. Entenda. Tá? E aí nós temos a outra palavra, philos. Né? Sofia, então é essa sabedoria que precisamos buscar. Então o que é o philos? Eu acho isso engraçado porque é interessante eu comentar aqui sobre como a filosofia é ensinada dentro da escola, dentro de um ensino médio. Você pega, por exemplo, as primeiras aulas, todo professor que vai dar aula de filosofia, ele vai, coloca lá philos de um lado, Sofia do outro e explica. E a maioria das pessoas, quando vai explica philos como amizade. Que pode até forçar ali um significado, mas é muito mais profundo que isso. Tá? Não é só uma amizade pela sabedoria, não é só isso. E por que o ensino médio, né, já entrando aqui para você entender a nossa primeira aula, por que lá no ensino médio os professores parecem não dominar tanto assim a filosofia? Porque eles não se dedicaram à filosofia mesmo. O que acontece? Vamos lá, vou falar de uma realidade que acontece aqui no estado de São Paulo. Isso é legal, no sentido de legislação. Não é o ideal, não interessa se eu concordo ou não. Eu vou falar para você como funciona, tá bom? Eu me formei em filosofia mesmo. Estudei 3 anos, faculdade, tal, tudo certinho. Porém, poucas são as pessoas que dão aula de filosofia, seja no estado, seja em outras, até mesmo em escolas privadas, particulares, que ao dar a aula de filosofia, se formaram em filosofia mesmo. Muitas das vezes eles somente se formaram em algo, como eles dizem, né, de humanas. Então às vezes a pessoa se formou em administração, às vezes ela se formou em marketing, em jornalismo, em psicologia, história, geografia, ciências sociais. E se na grade dessa pessoa tiver lá um total de horas de 180 horas, sendo que o curso tem mais de milhares de horas, mas se tiver 180 horas em matérias correspondentes à filosofia, que é a introdução à filosofia, antropologia, ética, estas 3 matérias que têm praticamente todas as matérias humanas, habilitam esta pessoa. Habilita esta pessoa a lecionar no estado, numa escola para ensino médio. Talvez você esteja aí falando, poxa, que absurdo isso. Bom, eu estou aqui para falar como funciona, não como deveria ser. E isso justifica como que o ensino filosófico ele ficou subordinado a muitas coisas. Antigamente tinha uma matéria chamada de moral cívica, antigamente tinha uma matéria chamada de ética somente, que eram matérias que buscavam o ensino de uma cidadania, de um bom comportamento, de uma questão mais moral, quase que etiqueta. Ao colocar a filosofia dentro do ensino médio de forma obrigatória, ao invés de deixar a filosofia fazer o seu papel, desde como Sócrates entendia, de aperfeiçoamento da alma, de busca pela virtude, de ensinar a pessoa a viver melhor a sua vida, não. Qual que é o discurso? Para a pessoa se tornar um cidadão, ou para o mercado de trabalho. Porém, a filosofia, como não ensina nenhuma técnica propriamente dita, não se fala tanto do mercado de trabalho, mas principalmente numa formação para a cidadania. É óbvio que a cidadania é uma parte disso.
de toda a educação, ou seja, a sua responsabilidade social, como que você vive no seu meio, mas é só uma parte. O problema é que querem restringir isso dentro de uma escola, e por isso muitas pessoas não conseguem gostar da filosofia, porque realmente é um porre. Eu no ensino médio, eu odiava filosofia, até entender o que era filosofia. Talvez o seu caso seja o mesmo. Então fala para mim aqui nos comentários o que você, como você via a filosofia no ensino médio, tá? Qual que era a impressão? E como você se despertou para agora tá vendo a filosofia de uma outra maneira, tá bom? Então, como que Aristóteles daí definia então a filosofia? Antes de explicar a definição real, vamos falar do philos, né? Antes que eu me avance. Então, philos, o que chamam de amizade, superficialmente, significa amor. A grande questão é que existiam 3 palavras gregas para significar amor. Nós temos eros, que daí que vem a palavra erótico, que é o amor carnal, de atração, papai e mamãe, né? Nós temos o ágape, que foi inventada pelos cristãos para se diferenciar dos outros 2 amores, por isso que tem igrejas que tem o nome de ágape, livro do padre Marcelo Rossi, enfim. E nós temos o philos, que é o amor de admiração, um amor de molde, de você se modelar, que inclusive a amizade é isso. A amizade é o amor de modelagem. Se você fica muito próximo de um amigo, você começa a até mesmo falar como ele. Tá bom? Você pega as mesmas gírias, os mesmos jeitos, às vezes os mesmos gostos. Não é verdade? Então, o filósofo o philos é o amante, aquele que ama. Que no Brasil, amante é o gordinho da Saveiro, né? Não, o filósofo, o amante, ele é aquele que ama, né? Então, philos, aquele que ama, é o amante da sabedoria. Quem criou essa palavra foi Pitágoras. Pitágoras, tá bom? Então vamos falar de Aristóteles. Aristóteles dizia que a filosofia é a ciência das causas últimas de todas as coisas. E aqui alguém que já estudou o significado de ciência do século 17, 18, 19, 20, 21 pode estar olhando e falar assim, que absurdo, a filosofia não é uma ciência. Olha aqui esta apostila do ensino médio. A primeira coisa que diz é que a filosofia não é ciência. Bom, de fato, se você dar de significado ciência aquilo que ela veio se tornar, com um objeto limitado, específico, material dentro do espaço e do tempo, a filosofia não é uma ciência nesse sentido. Ela é uma ciência conforme o significado da Grécia Antiga, né? Que é de saber. E a filosofia tem uma natureza de um grau de abstração muito maior que o físico, que o empírico, que chamamos de metafísico. Que nós teremos essa aula com o professor Robson semana que vem, uma aula muito aguardada, cheia de conceitos necessários, fundamentais, totalmente esquecidos. E sobre a metafísica, Aristóteles dizia, né, que é a natureza da filosofia. Dizia o seguinte: todas as outras ciências são mais úteis, mas nenhuma é maior do que a metafísica, do que a filosofia. As outras são mais úteis, mas nenhuma é maior do que a filosofia. Isso é extraordinário. Outro erro, outra visão, imagem, miragem que colocaram sobre a filosofia, que ela se trata de opiniões, então basta você... É engraçado quando no ensino médio, né, o aluno fica com uma nota vermelha em filosofia e vem o pai e diz assim: ué, mas como assim? Como você ficou com vermelho em filosofia?
Tem alguns que nem são pais, até cargos educacionais questionam isso. Bom, enfim. E aí você fala assim, mas por quê? Qual que é o problema da pessoa não ter conseguido alcançar uma boa nota em filosofia? Basta dar a sua opinião aqui, e aí você já ganha a nota. Lê um texto aqui da sua interpretação. Olha como que falta compreensão do que é a filosofia. Se você pegar inclusive Platão, ele tem um trecho que ele diz que a opinião é inimiga da verdade, que a opinião é inimiga da filosofia. Se você pegar Sócrates, todo o método dele era para garimpar, sabe, igual uma escultura, modelar. Ele trabalhava na opinião das pessoas para que aquela opinião fosse mais sólida. Então não é opinião, é algo muito maior que isso, muito mais trabalhado. É um raciocínio apoiado no logos. E o que é o logos? É daí que vem a palavra lógica. E quando a gente pensa em lógica, a gente pensa em razão. Nossa atividade mental. Logos significa razão. A filosofia, ela é a atividade humana que se diferenciou do mito. Por isso que na Grécia Antiga tem lá a mitologia grega, tem a nórdica, a egípcia também, mas a mitologia grega, que era as explicações da realidade do mundo grego, se dava exclusivamente através de mitos. E o que era mitos? O mitós significa narração. Ou seja, uma pessoa dizia, que é o amor? E quando a pessoa fazia esse questionamento, vinha um sacerdote do templo e dizia, era uma vez Deus tal, Deus Y, e nasceu Deus Eros, Deus do amor, e assim foi. Ou seja, contava uma história. Que, aliás, as histórias da mitologia grega tinham uma função de ensino maravilhoso que nos ensina, nos ensinam, né? Essas histórias nos ensinam até hoje. Você vê, por exemplo, o mito de Narciso. Você vê, por exemplo, lá o mito de Édipo. Você vê o mito de Sísifo. São histórias que têm o seu valor pedagógico. Porém, qual que era o sustento delas? Simplesmente uma questão oral que passava de um para o outro. Não tinha um sustento racional, aquilo não fazia sentido para a realidade. Somente para uma questão de parábola, de ensino, de imagem, de poesia. E então vem a filosofia para se basear no logos e dar uma explicação universal a todas as coisas. Ela encontra algo de comum a todo o ser humano, de toda atividade humana, que é o logos, é a razão. Em uma sociedade hoje do século XXI que as pessoas fazem muita academia, é preciso falar de um outro músculo, que é o cérebro, para que você não o define, para que você não o despreze. Se por muito tempo as pessoas desprezavam o corpo, e isso é ruim, também desprezar a racionalidade é ruim. Compreende isso? É disso que se trata a filosofia. E a grande pergunta é, para que serve? E eu brinco na escola falando assim que não serve para nada. Serve só para pagar meu salário, para repetir meus alunos de ano. Claro que é uma brincadeira. Mas Aristóteles dizia que a filosofia é inútil. A filosofia é inútil para tudo. Estamos fazendo uma jornada filosófica. Acabei de fazer um slide, uma explicação, mostrando toda a dignidade, toda a nobreza que a filosofia tem, para agora falar que ela é inútil. Exatamente. Só que o inútil que aqui se refere, o inútil da Grécia Antiga, não é o mesmo significado que a sua mãe dá para você quando você não faz nada o dia inteiro, seu inútil. O significado aqui significa o valor em si mesmo.
Porque quando algo é útil, que é pragma no grego, significa que tem valor para outra pessoa. Eu escrevi um artigo, inclusive se você quiser depois pesquisar, chama Casar-se com Alguém Inútil, onde eu dizia que você só se deve casar com alguém se você considerar essa pessoa como inútil. Ou seja, se você namora, se você tem um amigo, essa pessoa tem que ser inútil para você. Por quê? Porque se você acha essa pessoa útil, quando ela deixar de ser útil, acabou. Faz de conta que o seu namorado, sua namorada sofre um acidente, Deus os livre, mas perde os braços, perde as pernas. E aí essa pessoa que te levava para todo quanto é lugar, que bancava você, que dirigia para você, agora precisa de toda a sua ajuda. Aquela pessoa deixou de ser útil para você. A pergunta é, essa pessoa mudou quem ela é? No seu ser? Ela é outra pessoa? Não, ela é a mesma pessoa. A grande questão é, você então vai abandoná-la? E não adianta você responder aqui. Esse é um tipo de pergunta que não tem resposta. É só se você passar por isso. Mas o que eu quero que você reflita é quantas pessoas que largam desse caso, né, que agora é imaginado, mas quantas pessoas que você sabe que aconteceu algo parecido e largou por quê? Porque existe uma mudança na vida que aquela pessoa ia ter que agora viver em função da outra. Uma situação de entrega totalmente ao contrário. Não é verdade? Ela era útil, agora ela virou inútil. Mas a pergunta é, você ama o que essa pessoa fazia por você ou por quem ela é? Porque ela é a mesma pessoa. Então, se você o abandona nesse momento é porque você não amava quem ele é, mas o que ele fazia por você? Então o segredo é você gostar das coisas e das pessoas pela sua inutilidade, pelo que a coisa é de fato. Só que nós vivemos hoje numa sociedade líquida, nós vivemos hoje numa situação onde as pessoas só valorizam se funciona, e se não funciona joga fora. As pessoas perderam a noção de análise para saber qual é a dignidade daquilo, qual é o valor que aquilo tem dentro de si mesmo. Então para que ela serve? Para nada. Ela vai mudar o seu pensamento, vai mudar quem você é. Entende? Ela não vai fazer nada pra você. Ela vai mudar quem você é. Vai mudar sua visão. É muito mais nobre do que todas as técnicas, do que todo ensino técnico. A filosofia é maior do que tudo isso. Entende? É preciso entender que as ideias têm consequências. Por exemplo, nazismo, fascismo e outros ismos que existem por aí. Vamos falar do nazismo, que é um ponto mais pacífico, todo mundo sabe que é ruim. O nazismo nasceu de filosofias ruins. Antes daquilo tudo acontecer na realidade, matar pessoas, aquilo aconteceu na cabeça de poucas pessoas que foram passando para outras, que, tendo uma visão inadequada da realidade, de uma péssima filosofia, chega à prática, uma hora ou outra. Por quê? Porque mudar o que a gente pensa é muito rápido. É muito simples a gente pensar coisas absurdas aqui dentro. Porque se você não vive como você pensa, né? Ou seja, se você tem uma visão moral muito forte, e aí você não consegue atingir isso, qual que é a tendência? A tendência, ao invés de você melhorar o seu comportamento, é você mudar o que você pensa. Não deve ser bem assim, né? Aí você começa a adequar. Porque se você não vive como você pensa, você vai transformar como você pensa de acordo com como você vive. As ideias têm consequências. É igual, por exemplo, uma vez eu participei de um debate, o cara era doutorando numa faculdade famosa, e ele defendendo algumas ideias que tinham a ver com educação sexual, e em certo momento ele falou que o instinto sexual era cego.
E ele se baseou em vários pensadores famosos. Ele não era um ignorante. Só que as pessoas esquecem que as ideias têm consequências. E eu falei assim para ele, mas meu amigo, se o instinto sexual é cego, por que que o estupro é crime? Veja bem, porque o que é o estupro? Senão alguém que, tendo o instinto sexual, não controlou isso. Nós consideramos justamente uma aberração porque um canalha que faz isso tinha que se segurar. Tinha a possibilidade de não fazer isso e fez. E por isso ele precisa ser condenado. Agora, se o instinto dele é cego, se é incontrolável, por que condenamos isso? Entende? As ideias têm consequências. Você entender como que a consequência de uma ideia, ou perceber que de onde uma ideia veio, fazer esse rastreio filosófico, como eu gosto de dizer, é o que você precisa aprender, é o que você precisa adquirir, tá bom? E para isso, eu indico sempre para as pessoas conseguirem, em forma de consulta, um dicionário de filosofia. Eu particularmente gosto do Nicolas Baianho, tem o Ferrater Moura também, mas eu gosto do Nicolas Baianho, desde quando eu estudo, em 2009, eu me habituei ao Nicolas Baianho. E dentro de um dicionário de filosofia é simples. Se num dicionário de língua portuguesa ou de outro idioma você vê o significado daquela palavra, aqui você vai ter um significado dos conceitos na história da filosofia. Então, por exemplo, você quer saber sobre desejo. Então você vai lá no desejo, e você vai ver o que significa desejo para um filósofo, para outro, tal. Cara, se você ainda não tem o hábito de pesquisar conceitos, não só as palavras, mas agora os conceitos, e fazer um tour pela história do pensamento, esse aqui é um pulo do gato da primeira aula já para você. Tá bom? E, claro, vou deixar aqui uma bibliografia básica. Bem básica, 3 livros. Esses 3 livros, eles dizem sobre o início da filosofia. Tá? Uma introdução mesmo, introdução. Nós temos Apologia de Sócrates, que é um livro de filosofia, umas 40 pagininhas, dependendo da edição. Trata sobre o julgamento de Sócrates, né, que foi morto por difundir a filosofia. Então, é bem interessante você conhecer essa história, e parar de replicar coisas de Sócrates sem ler esse livro, como se ele nunca acreditou numa verdade, coisas do tipo. Leia, tá bom? Introdução à Filosofia, do Batista Mondin, tá bom? A editora Paulus aí, ó, Introdução à Filosofia, Problemas, Sistemas, Autores, Obras, bem introdutório, bem interessante. E nós temos aí o Tomás Melendo, Iniciação à Filosofia, Razão, Fé e Verdade. É muito interessante também essa obra, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula, bem introdutória, bem simples, tá? Para que você tenha um primeiro contato com a filosofia, para que você tenha esse primeiro contato com as principais ideias, tá bom? Se você não ainda se inscreveu no YouTube, eu repito, se inscreve aqui, ativa todas as notificações, comenta comenta aqui o que você achou de interessante, e principalmente agora eu quero pedir uma ajuda para você, tá? Essa jornada filosófica está sendo preparada com muito carinho. São 20 aulas gratuitas e online para que você conheça os principais temas da filosofia. Tenho certeza que você talvez lembrou de alguma pessoa durante essa aula. Gostaria que você escolhesse 2 pessoas. 2 pessoas a cada aula. Só 2. E ao invés de só mandar um link, manda o link e explica mais ou menos o que você achou daqui. 2 pessoas dessa aula. Você vai me ajudar demais. Você vai poder me retribuir desta maneira. Tá bom?
Então, um grande abraço. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram. Se você quiser um contato mais pessoal comigo, vai lá no Instagram que eu abro caixinhas para responder vocês todos os dias. Então, amanhã, segunda aula, História da Filosofia Antiga, do século VI antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Média de 1000 anos aí de história para vocês conhecerem um pouco do percurso racional que tivemos dentro dessa disciplina maravilhosa. Tá bom? Um grande abraço e bons estudos.